E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E ia seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberem com eles. Versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Fecha sua Bíblia e não seu coração. Pai, diante da tua presença, mais uma vez aqui nós estamos, para compartilhar o seu amor e a sua bondade. Fala conosco, toca os nossos corações, as nossas vidas, não aquilo que o irmão Anderson quer falar, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, falar sobre família, minha família no altar de Deus, faz a gente refletir um pouco sobre a nossa casa, sobre as pessoas em que está muito sobre a nossa volta. Já tivemos 3 cultos falando sobre família. Primeiro falou sobre ali o primeiro milagre da família, né? Depois veio o nosso pastor. Depois o último falou um pouquinho sobre a mulher lá. E hoje eu fiquei pensando um pouco sobre a história deste homem que marcou por o período em que passou sobre essa terra. Um pai de família que eu tenho para compartilhar com vocês. Digo com muita sinceridade que não é a primeira vez que prego sobre este texto. E hoje eu fiquei pensando na parte da tarde tanto sobre ele, porque já falei bastante sobre ele ser um homem íntegro, reto, sincero. E agora, olhando um pouco a analogia de um pai de família, alguém que tinha os seus princípios, os seus cuidados do dia a dia, da sua história, da sua vida. E às vezes, como eu e você, que temos os nossos dias corridos, que temos as nossas tarefas, que temos alguns princípios a serem cuidados. E interessante que esse homem, de fato, sendo um pai de família, na época em que viveu, tendo a sua esposa, e a Bíblia deixa bem registrado ser pai de 7 filhos e 3 filhas, contando 10. Eu imagino o desafio de um pai criar 10 filhos. Eu às vezes fico olhando dentro de casa, o meu pai e minha mãe, com um grande desafio de criar eu e mais 2, que era 3. Eu fico olhando este pai de família criar 10 filhos. Mesmo, às vezes, você pode olhar para a história deste homem, sendo que a Bíblia deixa claro
algumas características, sendo o homem mais rico dali no período no Oriente, na terra de Uz dos Caldeus. Mas, contudo, ele tinha alguns princípios básicos da sua vida, da sua história, que norteava e norteou a sua história. Se fosse pensar alguém mais sábio, apenas falava que ele era um homem rico e justo. Mas, contudo, esse justo traz algumas qualidades, sendo ele sincero, um homem de retidão, de integridade e temor a Deus. Isso que nos faz parar e pensar sobre lealdade, sobre alguém que era fiel independente do momento, independente do cenário em que ele estava. Por isso que eu digo que um desafio para nós hoje, parar e pensar sobre isso, como pai e como mãe, que aqui nós estamos para criar os nossos filhos e ter a nossa família, nesse mundo odierno em que estamos vivendo hoje. É um grande desafio para nós hoje, manter a nossa casa, a nossa família, diante do altar de Deus. E Jó, ele tinha essas qualidades diferenciais que nortearam a sua vida, a sua trajetória. O que é isso, irmão Anderson? Ter alguns princípios básicos fazem toda a diferença na sua vida. Ter alguns princípios básicos que vai nortear a sua casa, o seu lar, a sua família. O que é isso, irmão Anderson? Eu analisando um pouco a história de Jó, veio contra a minha partida, contra a minha vida, parar e pensar um pouco. Quais estão sendo os princípios que estão sendo norteados diante da minha casa, diante da minha família, diante do meu cenário atual em que eu vivo hoje? Porque o grande desafio hoje é falar em sustentabilidade, porque estar por um pequeno momento, por um pequeno período, é muito fácil, muito simples, mas o diferencial é ser sustentável. Você não simplesmente estar diante da presença de Deus, diante de uma campanha, diante do altar de Deus. Não, Deus quer que toda a nossa trajetória, das nossas fases, da nossa vida, nós estejamos diante do altar dele, diante da presença dele, diante da vontade dele, estar vivendo todas as fases da nossa vida diante do centro da vontade, do querer dele, diante do prazer dele, estar nessa vida em que nós vamos e estamos passando, debaixo dos seus olhares, para dizer: não, ali está indo um filho meu, ali está indo uma filha minha, o qual eu tenho prazer. Porque, como Jó, me chama a atenção que ele era um chefe de família, mas ele tinha algumas marcas, e a primeira era: ele temia Deus. Ele tinha temor de Deus. Mesmo ele sendo o homem mais rico do Oriente, ele não ficava pendurado em suas riquezas. Ele tinha temor de Deus, porque ele sabia, ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Ele tinha certeza do Deus ao qual ele processava sobre a sua vida. Espera aí, irmão Anderson, me dá mais importância para mim entender o que é temer a Deus. Parar alguns instantes aqui para simplesmente temer a Deus, não é simplesmente ter medo, não. É ter amor, é ter prazer, é estar diante
dele todos os dias, se colocando, eu imagino eu observando, temer a Deus é estar indo contramão ao pecado e ao erro. Jó era alguém diferente, tanto é que os irmãos conhecem a história de Jó. Quando o Senhor apresenta, quando o nosso adversário apresenta diante de Deus para olhar a vida dele, e Deus dá o testemunho de Jó. Tanto é que Deus deixa o nosso adversário tocar em tudo que Jó tinha. Imagine, irmão, o homem mais rico, com seus bois, suas ovelhas e os seus camelos. Chega um e traz a notícia: olha, caiu bola do fogo do céu lá, acabou com todos os seus bois, as suas ovelhas, acabou-se tudo. Quando acaba um, já chega o outro com a outra notícia: olha, todos os camelos que você tinha, acabou de morrer. Eu imagino ele começando, tentando absorver uma e outra informação. Aí chega o terceiro, ou melhor, o quarto, com a informação mais doída: Jó, os seus filhos estavam todos reunidos, e de repente veio um forte vento, derrubou a casa e matou a todos. Aí imagine, irmão, um cenário de um pai recebendo e absorvendo essas informações, que amanheceu rico e antes do final da tarde já estava pobre, e além do mais de pobre, tinha perdido seus filhos. Não bastando simplesmente ele perder tudo próximo à sua volta, eu imagino o cenário de uma mãe. Porque às vezes nós olhando para o texto e quando observando aquela mulher de Jó dizendo: amaldiçoe-se Deus e morre, eu fico olhando o cenário daquela mãe, perder tudo. E ainda Deus deixando o nosso adversário tocar na sua saúde. Mas contudo, Jó viveu, passou por aquela situação e cenário, mas contudo passou e viveu diante da presença de Deus. O que é isso, irmão Anderson? Às vezes nós olhando com os nossos olhos, eu não sei o que está preparado para o ano de 2022, na minha vida e na sua vida. Já estamos no meio do ano, mas uma coisa é certa: nós temos que viver debaixo do centro da vontade de Deus. Jó não estava preso às coisas materiais. Ele estava fundado diante do altar do Todo-Poderoso. Porque é como aquele texto de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27, que fala muito claro com relação à construção de casa. Para não se construir uma casa sobre areia, e sim sobre a rocha. Jesus estava dando uma grande lição para nós, trazendo para o texto e para a realidade nossa hoje. Construir a nossa família na rocha verdadeira que é Cristo Jesus.
o sumo sacerdote, aquele que é real, aquele que quando a gente convida, ele está conosco, independente se é no café, se é no almoço, se é na janta, se é no deitar, se é no levantar, se nós convidamos Ele, com certeza, Ele está ao nosso lado, Ele se levanta em prol da nossa vida, em prol da nossa casa, em prol do nosso lar, porque se nós depositarmos os princípios dEle sobre a nossa família, com certeza a avalanche que muitas das vezes vem contra a tempestade no seu lar, na sua casa, pode vir e balançar, mas ela não vai desmoronar, porque com certeza ela está firmada, está cravada, os seus alicerces, a sua estrutura está firmada no Cristo Nazareno, aquele o qual norteia a nossa história, a nossa família, é Cristo Jesus, o Senhor. Se nós temos as estacas dos nossos lares, os pilares, os alicerces da nossa casa, fundada em Cristo, pode vir a tempestade que vier, irmão. Eu digo isso com propriedade. Vem a tempestade que vier. Sabe por quê? Os pequenos problemas são o que nos afasta, os grandes nos une. Os pequenos problemas familiares que nos afastam, os grandes têm o poder de nos unir. Eu sei do que eu estou dizendo, irmão. Até inclusive, esses dias eu conversando com a Camila, falou, já tem 18 anos que eu estou te aguentando, hein? Eu digo isso porque às vezes pequenos problemas às vezes querem nos afastar, mas os grandes nos unem. Problemas corriqueiros toda família tem, mas o grande nos une para estar diante do altar de Deus. Às vezes quando você olha para o seu problema, às vezes você pode dizer, meu problema é grande. Ei, mas eu convido a você a olhar ao Deus, o qual te criou, que Ele é maior que os seus problemas. O nosso Deus é maior que os nossos problemas, porque às vezes nós temos o potencial de minimizar a Deus, mas o nosso Deus é grande, é poderoso, é santo, é digno de honra, é digno de glória. Eu digo que o meu maior problema no ano de 2017 fez nos unir e encontrar força onde nós não tínhamos. Fez nos unir e identificar o que poderíamos fazer para que soluções viessem ao nosso encontro. Ter a nossa família no altar de Deus é reconhecer que é Ele que pode mudar o cativeiro e a situação. A situação do que, irmão Anderson? A situação lá da sua casa. A situação às vezes do seu esposo. A situação às vezes do seu filho. A situação às vezes da sua esposa. Às vezes, irmãos, todos nós aqui temos problema. Mas uma coisa é certa, nós colocarmos diante do altar do Todo-Poderoso. Eu sempre, quando falo de família, recordo muito bem das minhas idas no hospital da PUC, lá em Campinas, que a Gabriele ficou internada. Ela ficou por 1 ano e 8 meses. Eu em Formosa e minha família lá em Campinas, de São Paulo, da onde eu sou, né? E às vezes, todos os meses eu me deslocava para estar indo lá. E uma das minhas indas me marcou, porque Camila, para mim,
sempre foi aquilo que as pessoas dizem que um grande homem do seu lado sempre tem uma grande mulher. E Camila morava dentro da UTI. Tinha uns quartos para lado de fora e ela ficou dentro da UTI. E eu ia para lá muitas das vezes. E quando eu ia, eu ficava, às vezes, em situações complicadas. Por ver minha filha em mais de 8 bombas, fazendo diálise, toda inchada, sua pele já quase estourando. Eu via a situação. E eu lembro ainda, num dia que eu cheguei lá numa sexta-feira, e eu falei, não, Camila, pode ir para casa, vai lá ficar com o Gabriel, que eu vou ficar por aqui. Esse final de semana você pega um descanso aí. E algumas coisas me chamou a atenção. E eu saí para tomar um café, e eu vendo um casal de idosos. Mas o senhorzinho estava bravo, irmão. Bravo. A senhora, brava com ele. Eu ouvindo, muito próximo, né? Ouvindo por questões financeiras, que o senhor parecia que estava retendo valores para não contribuir para que ela fizesse algum procedimento, algo do gênero. E os dois estavam saindo bravo, ela brava, agoniada. Tanto é que parecia ser cristã e dizia em uma das suas falas, Jesus, mata ele. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Que situação. Bravo. E eu ouvindo, ele falou, Jesus mata, né? E os dois discutindo, e aquilo me deu uma lição tão grande. E já senhores de idade. Por quê? Porque na vida em família, ela é uma trajetória de fases. Eu fiquei na hora parado assim, refletindo. Esse casal, pelo jeito, já viveu várias fases da vida. Já fizeram viagens gloriosas, já tiveram oportunidade e tempo maravilhosos, mas por um momento da vida, por uma fase difícil da vida, estão aí nesse momento em discussão. Às vezes, irmãos, nós olhamos o cenário, a situação, às vezes não está do jeito que a gente quer. Não está do jeito e da forma que nós planejamos ou arquitetamos. Mas uma coisa é certa, nós temos que estar ligado na videira verdadeira, que é Cristo Nazareno, que norteia, que nos guia, que nos leva, que nos conduz, que independente da fase, independente do momento, Ele está no controle da situação, Ele está no controle do cenário, Ele está no controle da situação da sua e da minha vida. Eu imagino o cenário de Jó, precisando usar telhas para coçar a sua pele. Um homem que você começa a conjecturar, um homem tão importante e rico, do dia para a noite, se torna quase um mendigo. Que a Bíblia é clara em dizer que sua pele cheirava mal. Imagine o cenário da esposa, irmão. Não conseguia mais beijar, não conseguia muitas das vezes mais abraçar. Imagine o cenário da vida que este homem estava vivendo. Mas contudo a sua confiança estava no Deus o qual tinha feito a promessa para a sua vida. Porque ele sabia que independente do que ele estava vivendo, ele tinha certeza que existia um Deus do céu.
Não, eu quero ser mais claro e boca de Deus para a sua casa. Aqui nessa noite, independente do que você está vivendo, independente do que está acontecendo sobre a sua volta, há um Deus do céu que tem o controle sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Ei, Deus tem o controle, tem o poder e está sobre as suas mãos. Às vezes analisamos a vinda dos seus amigos, que Jó, além de ter família, ele tinha amigos. Às vezes analisamos a história dos seus amigos, parar para refletirmos um pouco. Você tem amigo que, diante do cenário como este, se você analisar o capítulo de número 2, deixa claro que os seus amigos ficaram com ele 7 dias e 7 noites, sem falar um A. Você tem amigo assim, irmão, que senta do seu lado para ouvir diante da situação de Jó? Ali é uma grande lição para quem é da área da pedagogia e principalmente falar de psicologia. Ali foi um momento em que não houve distúrbio e transtorno na vida de Jó. É uma grande lição. Ultimamente eu tenho aprendido muito. E principalmente nesse último mês, Deus tem me dado algumas oportunidades para ouvir tanta situação, tanto cenário. É que o tempo não vai dar, senão eu ia compartilhar alguns aqui com os irmãos. Imagine, os amigos de Jó pararam para lhe ouvir. Embora depois começaram a falar e fazer algumas acusações, mas eles ficaram primeiro 7 dias ouvindo eles. Ouvindo a sua história. Mas contudo, há um Deus no céu que olha para a trajetória do homem e da mulher. Porque até então, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, é muito claro a história de Jó, do seu capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo de número 41, é muito claro a história de Jó que o nosso adversário tem feito com a sua vida. Mas no capítulo de número 42, a Bíblia também é clara em dizer que Deus entra no cenário e na vida de Jó. O que é isso, irmão Anderson? Você que é pai, você que é mãe, você que me ouve também, seja filho. Ei, saiba de uma coisa: vai ter um momento da sua história, da sua trajetória, que Deus vai entrar em cena, em prol a sua vida, em prol a sua casa, em prol ao seu lar, em prol a sua situação. Eu tenho a plena convicção disso, do que aconteceu com a vida de Jó, um homem íntegro, fiel a Deus, que temia, que se desviava do mal. Em um momento oportuno, Deus entra no cenário da sua trajetória e muda o cativeiro da vida daquele homem, que até o capítulo de número 40, aos olhares humanos, era um homem que estava contradizendo tudo e estava contramão, mas ele estava debaixo do centro e do plano do Deus Todo-Poderoso. Anderson, o que é isso? Aos nossos olhos humanos, a minha vida e a sua vida, a nossa trajetória, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família pode estar aos olhos humanos e estar contramão, mas espera aí, aquele que tem o domínio, aquele que tem o poder, se você colocou, se você deixou Ele dominar a sua vida, a sua história, a sua trajetória, tenha certeza
certeza que no momento certo, na hora certa, Ele vai agir, Ele vai entrar, é Ele que vai trabalhar em prol do seu lar e em prol da sua vida. Tanto é, trouxe um grande esboço aqui, mas tanto é que é muito claro, o capítulo de número 42 e o versículo 7, que até então Jó conhecia Deus de o quê? De falar, de ouvir falar, e agora os meus olhos me veem. O que é isso, irmão Anderson? Aqui uma grande lição para nós. Jó até então, só de ouvir falar, já tinha temor, amor, graça. E a partir do capítulo de número 42, o versículo 7, ele dá aquela declaração: que os meus olhos agora veem o Senhor. Vê aquilo que Ele faz na minha vida, vê aquilo que Ele faz na minha família, vê aquilo que Ele faz dos meus negócios, vê aquilo que Deus... Espera aí, irmão Anderson, seja mais claro. Será que aquilo que eu e você estamos enxergando com os olhos, ou qual espirituais, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, seja nas coisas mais simples que for, eu e você estamos vendo o agir e o mover de Deus na nossa família, irmão? Jó, os irmãos conhecem da sua trajetória. Capítulo 42, enquanto ele fazia o que, irmão? Orava por quem? Pelos seus amigos. Deus mudou o cativeiro de Jó. Aqui é uma grande lição para mim e para você. Enquanto nós só olharmos com os olhos naturais, com os olhos da dificuldade, com os olhos de que achar que não tem jeito, não tem solução, e só ficar olhando o problema, e não olhar com os olhos espirituais, e identificar a solução daquilo que Deus pode fazer, e começar a profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Às vezes tem pessoas que acordam logo de manhã só declarando erro, maldição. Não, irmão, muda. Dentro da sua casa é o canal de Deus, dentro do seu lar é a habitação do céu, dentro da sua família é o lugar onde Deus quer agir, é onde Deus quer viver, é onde Deus quer habitar. E a Bíblia é clara em dizer que Jó teve em dobro os camelos. Deus restituiu em dobro as suas ovelhas. Jó restituiu em dobro os seus bois. E aqui é uma grande lição para nós, e eu já termino por causa do meu tempo. Às vezes nós olhando que Deus restituiu tudo em dobro, nos diz a Bíblia que Jó teve mais 10 filhos. Por que, irmão Anderson? Deus faz aquilo que o homem não entende. Deus faz aquilo que a mulher às vezes não entende. Como que é isso, irmão Anderson? Com a mesma mulher. A Bíblia não traz outra mulher. E a Bíblia é clara em dizer que os seus filhos e as suas filhas foi 7 homens e 3 mulheres, as mais bonitas da época. Peraí, irmão Anderson, mas como Deus deu tudo em dobro para ele? Aqui é uma grande lição para nós. Coisas a gente pode perder. Presta atenção. Coisas nós podemos perder. Jó perdeu coisas, bois, gados, camelos, Deus deu em dobro. Filhos, ei, irmão, preste atenção. Deus deu para ele mais 10, deu 10 depois. Ei, sabe por quê?
Porque Jó acreditava que na grande ressurreição, os seus filhos, eles estariam com Cristo o Nazareno, e é por isso que ele deu mais 10 em dobro, irmão, simplesmente para nós fazermos uma reflexão. Por isso que Jó apresentava os seus filhos diante do altar de Deus. Morreu os 10, mas deu mais 10. O que é isso, irmão Anderson? É porque se nós colocarmos a nossa família, a nossa casa diante do altar de Deus, nós não somos eternos por essa terra, mas muito em breve estaremos com Cristo Nazareno Todo-Poderoso. Peraí, eu quero ser mais claro com a sua vida, com a sua família. Ei, irmão, por essa terra nós estamos de passagem, mas nós vamos nos encontrar aquele grande dia com o Todo-Poderoso. Ei, para a eternidade com a sua família, vai para a eternidade com os céus. Ei, irmão, peleja todos os dias para dizer, como aquele carcereiro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, irmão, para nós nos encontrarmos com o dono da vinha. Podemos nos colocar sobre os nossos pés, meu pastor? Falar de família é algo que o meu coração se enche de alegria. Embora o nosso adversário tenha querido destruir a muitas, mas ainda a mão e a ação de Deus está protegendo e guardando os seus. O que é isso, irmão Anderson? Com muito temor e tremor diante de Deus, eu gostaria de orar pela sua casa, gostaria de orar pela sua família. Neste momento, fecha os teus olhos, não o coração, fecha os teus olhos e abre o coração diante do altar de Deus, porque é Ele que pode fazer aquilo que o homem não faz dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus. Jó era o homem mais rico, mas ele não estava simplesmente com o coração nas coisas, ele estava com o seu coração diante do altar de Deus, porque ele sabia que o Deus ao qual ele servia, o Deus ao qual ele estava, ele poderia fazer muito mais aquilo que ele podia e pensava. Peraí, irmão Anderson, às vezes com seus olhares dentro da sua casa parece estar tudo destruído, parece não ter mais jeito. Ei, o divórcio não vai chegar. Ei, dentro da sua casa a droga vai ter que bater em retirada. Ei, dentro da sua casa há o mover e a ação de Deus dentro do seu lar, dentro da sua família. Fecha os teus olhos, levanta as mãos para o céu. Laia sebidaia, labanchoria forgia, labandarabacheia. Ó Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu estou com as famílias aqui na de América, meu Pai, a cada um aqui representando o seu lar, a sua casa, a sua família. Cada um tem um pedido especial, Pai. Visita os lares, visita as famílias, visita as casas, visita os filhos, visita, meu Deus, pelo poder do teu nome, pelo poder da sua palavra, a cada família aqui representada, Pai, que haja o teu mover, que haja atuação sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada vida, para a glória, para o louvor, para a honra do teu santo e bendito nome. Nessa noite nós pedimos a Ti e já Te agradecemos para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome que é sobre todo nome, no nome de